Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa podcast do De Cara com Craque. Eu sou Anderson Roque, ao meu lado Marcos Mendonça, direção de Danilo Santana. Hoje estamos recebendo aqui o Wellington Júnior, treinador mental e mentor de atletas em formação, autor do livro O Meu Jogo Mudou. Boa noite, Wellington, seja bem-vindo ao podcast De Cara com Craque. Boa noite, Anderson. Boa noite, Marcos Mendonça. Boa. Prazer enorme estar aqui presente. Me lembro quando tudo isso não era uma ideia, que a gente participava. Fico muito feliz de ser apresentado como autor, né? Já que temos uma novidade. Nosso livro aí, em breve, já vai estar nas bancas. E é isso aí. E já estou ansioso. Bem, gostaria de começar o nosso programa falando de mentalidade. O que é uma mentalidade vencedora? Olha só, muito comum a gente ver nos podcasts, nas apresentações, se cobrando de um atleta uma mentalidade vencedora. A gente teve uma Copa do Mundo aí que foi muito legal e que a gente percebeu que o que mais se falou da seleção foi a questão da mentalidade. Não se dá para falar da questão técnica, da questão tática, são jogadores de altíssimo nível. Mas quando é que nós falamos sobre mentalidade vencedora? Porque hoje, desde a base, desde a formação do atleta, hoje se fala, né, em desenvolver essa mentalidade. Então surge também uma pergunta: o que é mentalidade? Né? O que é que diferencia um cara que tem uma mentalidade vencedora para aquele que não tem? Olha só, primeiro que o futebol ele é um problema a se resolver. O jogo de futebol ele é um espaço de gestão de tempo, espaço, com tomadas de decisões e velocidade de reações. Então é um espaço disputado. O mentalidade vencedora, quando ele vê um desafio, ele compreende que todo desafio ele lhe dá crescimento. Ele cria oportunidades, ele desenvolve novas habilidades. É um ambiente de aprendizado. Então, aquele que tem a mentalidade, que é uma mentalidade que não é de crescimento, que não é de desenvolvimento, que não está aberto ao aprendizado, que não está aberto a crescer, a se desenvolver, normalmente, diante dos desafios, eles costumam a temer, por conta de uma mentalidade fixa. Então, a mentalidade vencedora é aquele que enxerga o desafio e aquele que tem o comportamento de vencedor. Então, Wellington, você falou de mentalidade e a gente está falando agora de comportamento. Como é que funciona? Tá? Os nossos pensamentos, ele vai gerar um diálogo interno. Né? Entre quando você vê o desafio, quando você vê as dificuldades, quando você vê os obstáculos, quais são os pensamentos que você tem? Quais são os pensamentos que vêm na sua mente? Os pensamentos que vêm na sua mente, eles podem ser pensamentos que te encorajem, como também podem ser pensamentos que te façam recuar. E isso é natural, é do ser humano. Mas à medida que você observa o desafio e você entende que aquele desafio ele vai te trazer crescimento, você precisa, naquele momento, modificar os pensamentos. Wellington, como é que eu modifico esses pensamentos? Já que os pensamentos negativos, de dúvida, de incertezas, ele vem de forma automática. Então, nesse momento, você começa a entender que voz, que diálogo que está acontecendo na sua mente e você precisa agir. Por quê? Os pensamentos eles vão gerar emoções. Olha só, os pensamentos geram emoções. Se os pensamentos são de medo, se os pensamentos são de dúvida, você vai ter um movimento bioquímico no seu corpo de medo e de insegurança. E isso vai trazer o quê? Sentimentos. Olha só, emoção é um movimento automático. Sentimento já se traz para sua mente, você traz para o racional. Quando você fala, eu tenho medo, eu tenho dúvida, eu não vou conseguir, é porque o seu corpo já está com a postura de quem não vai conseguir. Então, pensamento gera emoções que geram sentimentos que vão gerar comportamentos. Então, a mentalidade vencedora é aquela que gera comportamentos vencedores. E quais são esses comportamentos vencedores? Estão na atitude. O cara que tem uma mentalidade vencedora, a sua atitude é de avanço. É de querer ganhar, é de querer desenvolver, é de querer melhorar. Mas aquele que não tem a mentalidade vencedora, aquele que não compreende o desafio como uma oportunidade de crescimento, ele costuma dar para trás. Então, olha só, começa no pensamento, reflete na atitude. Quando você ganha o jogo que acontece aqui na mente, você costuma
ganhar. As ações são diferentes. As decisões são diferentes. Você falou de Copa do Mundo e falou também de emocional. Eu costumo dizer que o brasileiro, não sei se isso vem da base, vem do crescimento, acho que quando ele tá numa dificuldade, tipo numa Copa do Mundo, como você citou, acho que o emocional dele fica meio que abalado, né? O que é que fazer? Eu tenho uma opinião particular. A Marta, né? Se eu não me engano, 6 vezes melhor do mundo. Uma das melhores do mundo do futebol feminino. Mas quando chega nos jogos decisivos, eu acho que a Marta, ela acaba, digamos assim, que o emocional dela acaba atrapalhando. O que fazer para que essas coisas não aconteçam nesses jogos que são mais decisivos, né? Mais pegados. Porque tem jogos mais simples, tipo uma Marta da vida, mata pau. Mas quando chega em um jogo mais decisivo, eu acho que o emocional dela vai lá para baixo, ela fica meio que nervosa e não consegue desenvolver. Então, a gente pode ver reflexo na sua formação, né? O futebol para o brasileiro é um esporte altamente emocional. Foi a sua emoção que fez com que você entrasse para o futebol, porque você olhou um dia o time do coração sendo campeão, você viu o craque, você falou assim, isso que eu quero. Pai, eu quero uma bola, não quero um videogame, não quero um boneco, eu quero uma bola. Por quê? Porque eu quero me sentir incrível. Todo mundo, quando começa a jogar futebol, independente de qual posição ele vai jogar um dia, ele primeiro quer fazer gol, né? Ele quer participar do grande momento do futebol. Então, quando você vê atletas que não tiveram na sua formação esse desenvolvimento mental, que é autoconhecimento, né? Tem a ver com a preparação e o autoconhecimento, ou seja, você saber quem você é, saber como se comportar em determinados ambientes. Então, pense que na Europa, os atletas eles já são desenvolvidos com mentalidade de atleta. Aqui, a gente ainda valoriza o jogador de futebol. Sim. É interessante você falar isso, que eu ia fazer exatamente essa pergunta. Você que tem viajado muito, não só pelo Brasil, mas fora também. O que é que você consegue ver de diferente já na base dos nossos atletas aqui brasileiros, com o que você tem visto a nível Europa? Existe uma diferença perceptiva disso? Claro que existe. E aqui a gente não vai fazer juízo de valor. Mas o seria que é a paixão, melhor. A paixão atrapalha, é isso? Então, eu acho que a paixão é o que nos move. É o que faz com que o futebol seja incrível. É o que faz uma pessoa sair tarde do trabalho e querer ir para assistir um jogo, que ele sabe que depois dali o dia dele pode ser muito bom e pode ser muito ruim. E pode ser muito ruim, né? Então a paixão, ela nos move. O futebol, as pessoas envolvidas no futebol, elas sabem disso, né? Futebol é um grande business. E nesse business as pessoas sabem que o esporte é emoção. Agora vamos falar de formação, tá? Então, o que é que acontece? Qual o momento do jogo, qual o momento que o atleta ele começa a perder? Qual o momento que ele começa a perder? Seria quando ele chega no jogo? Seria quando ele começa a errar? Será quando ele é pressionado? Será quando ele não consegue acertar? Então é como a gente lida com esses reveses, como a gente lida com o ambiente, com a pressão, com a opinião do outro, que vai muitas vezes refletir em como nós vamos avançar num determinado jogo. E o que é que eu vi na Europa? Respondendo a sua pergunta e vou responder a da Marta também, tá? O que é que acontece? Eu observei lá, a gente participou de uma competição sub-13 e sub-11, ou seja, garotos em iniciação. Os garotos já acostumados a jogar em 2, 3 posições, os garotos não desistem, a gente dá um drible bonito e aí alguém fala alguma... Uau! Lindo. E aí o jogador já muda até a postura, já quer bater a segunda bola, o passe, já quer fazer de forma diferente. Então o que é que a gente via lá? A gente via muita intensidade. A gente via a qualidade dentro do que o jogo é proposto, a intensidade. Passe de bola, rápido, intensidade, os meninos agrupando ali o espaço do jogo. Os brasileiros, eles tinham dificuldade de jogar uma segunda posição, eles tinham dificuldade de manter a estabilidade do jogo, começar atacando e terminar atacando, e muitas vezes muito melindroso, né? Eu viajei para Portugal ano passado, e essa pergunta eu saí fazendo com vários diretores, vários empresários, vários treinadores.
e vários jogadores que estavam lá. E a minha pergunta era: quais são as dificuldades do atleta brasileiro em se dar bem na Europa? Por que eu queria saber? Eu trabalho com atletas. E todo atleta, ele sonha em jogar Na Europa. Na Europa, sem dúvida. E 5 clubes já está na mente deles. Dificilmente vai sair. Se você abrir para 10, esses 5 com certeza vai estar presente. Vamos lá? Barcelona, Real Madrid, PSG, Paris Saint-Germain, Manchester City e o outro aí pode... United. Pronto. Mas por que isso? Será que são os clubes que a gente mais vê na televisão? Também. Será que são os clubes que a gente mais vê vencendo? Será que é o clube onde a gente mais vê os craques jogando? Então, a partir daquele momento, aquele futebol ele fica no imaginário do atleta. Eu quero ir para a Europa. Mas quantos estão se preparando para ir para a Europa? Quantos estão aprendendo inglês porque um dia quer ir para a Europa? Quantos estão aprendendo que o Benfica fica em Portugal, que o Manchester City fica na Inglaterra, que o Borussia fica na Alemanha? E onde é que é esse espaço? Conhecer que idiomas são falados? Da geografia, que tipo da de história. jogo? O que é importante? Como é jogado? Então, ainda fica muito naquele... O que eu quero? Eu quero ser jogador de futebol e eu quero jogar na Europa. Já pensou se essa pergunta realmente fosse feita? Um clube falasse, quem quer jogar aqui? Então essa pergunta ela não vai ser feita. O que é que esses clubes querem? Eles querem o que você sabe e o que você tem capacidade de fazer. Então aí respondendo a questão da mentalidade. A capacidade que você tem de fazer e fazer nos ambientes de alta pressão. Porque é ali que o jogo tem mais valor. É ali que o atleta tem mais valor. Então quando você vê muitas vezes os jogadores brasileiros, quando jogam contra clubes, que aqueles times eles conseguem mentalmente manter aquela pressão do jogo do início ao fim, o que é que eles mais sentem falta? O jogador. De ser o protagonista da partida, de ser aquele dono do jogo. Então, os jogadores europeus eles já conhecem essa dificuldade do brasileiro. Foram 5 que me disseram lá na Europa. 5. Jogador brasileiro é muito melindroso, não gosta de banco de reserva. Se ficar no banco, faz biquinho e já começa a fazer grupinho. Jogador brasileiro não entende o idioma do futebol. Escutei isso em Portugal. O que seria esse idioma do futebol? Então, o futebol, ele por mais que a bola, né, jogada, todo mundo sabe qual é o objetivo do futebol, existem maneiras de falar. Um exemplo, né? Na Inglaterra você vai ter um intérprete, que ele vai te ajudar. Mas em Portugal não, porque falamos português. Mas lá o vestiário chama o quê? Balneário. A grama chama relva. O goleiro é o guarda-redes. Então, muitas vezes são pequenas palavras que Conhecer o idioma de onde você pretende jogar. Mais ou menos isso. É importantíssimo. Você lembra de quando o Guardiola queria o Jesus, né? Para lá, para o Manchester City, ele primeiro mandou o menino estudar inglês. Por quê? Porque ele queria... Ele tem esse costume de chegar naquele ambiente e falar o idioma. Então, se você quer e se você é algo que você deseja, é o que eles estão se preparando. Então, outra coisa, os jogadores não sabem lidar com as ofertas do local. Por quê? Euro muito valorizado... É diferente, lá o atleta ele pode ir no shopping, ele pode sair. E a gente tá falando de atleta, claro, atleta em formação, ou então um atleta que tá jogando em um time, né, não é no Benfica, não é no Sport. Então essas dificuldades a gente vê que os atletas, a gente vê que os clubes, a gente vê que os pais não estão preparando esses atletas para esse nível. Então a gente ainda tá naquela âmbito de quê? Do querer. Eu quero, mas eu estou me preparando. Então, um dos pontos da mentalidade é você se preparar para esse tipo de desafio. Você ficou de responder a pergunta sobre Marta. Pronto. O que é que eu penso sobre Marta, tá? Claro que eu penso que é em relação à formação dela. Imagine uma pessoa que venceu tudo e ela não venceu só no futebol. Ela venceu o preconceito, ela venceu vários desafios. E hoje ela é a melhor do mundo. Então, por ser a melhor do mundo, a responsabilidade que cai sobre ela é algo muito grande. Então, em momentos de pressão, as pessoas olham pra ela. Sim. E falam assim, ó, agora é a hora da melhor do mundo resolver. Aparecer, Mas só que muitas vezes a gente esquece que ela também tem suas... tá vencendo os seus desafios. Então, num ambiente em que
O que é que você espera da Marta resolver um problema em um jogo em que você está sendo pressionado? Quais são as habilidades que a Marta tem para resolver esse tipo de problema? A habilidade técnica. E a habilidade técnica, em alguns momentos, não consegue resolver o problema. Por quê? Se você sabe que ela que é a pessoa que é a craque, que é ela que vai desequilibrar o jogo, quem ela vai definir. Você vai ter uma marcação especial. A gente falou de uma craque, agora eu vou falar de um craque, né? Aí eu quero saber de você também, se o emocional, não sei, né? Porque assim, eu acho que é uma grande motivação você vestir a camisa da seleção brasileira. Mas muita gente criticava o Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, que no Barcelona ele matava a pau e na seleção brasileira ele não tinha o mesmo desempenho. O que a gente pode falar sobre isso? Uma pergunta... naturalmente, ter essa resposta é um desafio, Marcos. Mas o que é que eu penso, né? Essa é uma opinião minha. Dentro de um clube, o jogador ele joga mais dentro de um clube. Então, naturalmente, ali no dia a dia, ele vai se posicionando. O desenvolvimento é maior. Desenvolvimento maior, o pessoal ele vai se posicionando e as pessoas vão vendo a qualidade dele no dia a dia. Sim. Na seleção brasileira, estão os melhores dos melhores. Então... Isso antigamente. Hoje... Mas são os melhores dos melhores. São os melhores dos melhores. A seleção brasileira são os melhores brasileiros que foram para a Europa e que estão geralmente em nível absurdo dentro dos seus clubes. Como você tem visto, Wellington, hoje a garotada saindo cada vez mais cedo para a Europa, né? Os meninos de 14, 15 Tendo as anos, propostas, né? Já viajando, tendo proposta. Você acha isso de uma forma mais benéfica? Para quem? Pro atleta, sempre falando do atleta, então, é mais interessante que ele já vá mais cedo para que ele possa ter essa vivência, como você próprio falou aí. Pro futebol brasileiro, não. Porque a gente acaba tendo os jogadores, os talentos saindo do Brasil cada vez mais cedo. E quanto mais eles vão se acostumando com o futebol da Europa, mais ele vai tendo mais dificuldades até de ser aquele tipo de jogador na seleção brasileira que a gente está acostumado a ver no clube. E é por isso que a gente questiona, né? Porque o cara sai daqui num alto nível muito alto, mas depois que ele aprende o futebol diferente, ele vai jogar mais pro jogo do que em alguns momentos para ele. Então vem uma pergunta mais ou menos o seguinte: o que mudou no futebol? Porque nós somos éramos conhecidos como os melhores do mundo, né? E hoje o que mudou? Engraçado, né? Em alguns momentos que os meninos iam jogar lá na Europa, eles se sentiam favorito. Olha a questão emocional aí jogando. Ser brasileiro eles se sentiam favorito. É. Por que você é favorito? Porque nós somos pentacampeão. Seu adversário tá ligando para isso? Seu adversário quer atropelar você. Se você não tá se preparando, ele Mas vai aí atropelar. é que o adversário vai ter mais motivação. Eu penso dessa forma, tipo assim, os caras são os melhores do mundo, entre aspas, né, no caso. Mas vamos partir pra cima, vamos tentar vencer. A pressão tá com ele. A pressão tá com... Claro. Eu quero ganhar dos melhores. Dos melhores, exatamente. Eu ganhando dos melhores, eu vou ter mais oportunidades, mais vantagens, mais visibilidades. Agora, respondendo antes, por que o garoto sai mais cedo? Justamente porque você vai observar que teve uma época que saía muitos jogadores daqui do Brasil para a Europa. E o que é que acontecia? O cara ia para a Europa motivado pelo dinheiro. Sim. Ele queria jogar em um grande clube, mas ele queria o quê? Era uma atacada financeira. Depois que ele ganhava um dinheiro, que ele estava muito bem, ele queria o quê? Desfrutar desse dinheiro. E aí lá não dava espaço. Por quê? Porque os caras já tinham um nível de disciplina, um nível de envolvimento diferente. Então, os jogadores costumavam fazer o quê? Quero vir de volta para o Brasil. Então, muitos jogadores tiveram dificuldade de jogar na Europa. Eu conheço vários atletas, várias histórias de jogadores que tiveram depressão. Jogadores que tiveram problemas porque não sabiam lidar com essa mudança no futebol, essa pressão, né, que existe no futebol hoje de você ter um comportamento de atleta. Há 20 anos atrás, alguns tinham um comportamento de atleta. Hoje, todo mundo que quer jogar futebol, ele precisa entender que a sua mente também joga, que o seu comportamento influencia nos seus resultados. Então, se o garoto ele sai mais novo, o clube entende, né, de pegar o garoto antes de fazer 18, eu já vou colocar ele nessa cultura que vem dando certo.
Quantos jogadores que a gente não conhecia e de repente aparece aí no time profissional e você descobre que ele é do Brasil. Mas a gente soube que Vinícius Júnior, que saiu daqui do Flamengo, o Rodrigo saiu do Santos. Mas olha só, o nível de jogadores que eles se transformaram. Eles tiveram muita dificuldade lá. Você acha que a parte mental ela representa 50% ou mais do atleta para o seu desenvolvimento? Então, eu sou suspeito de falar, né? Porque se você perguntar um preparador físico, ele vai dizer que a parte física ela é 90% que é importante para o atleta. Como o treinador, a parte técnica ela é muito importante. Não adianta o cara ter uma mentalidade forte, o cara tá bem fisicamente, o cara entender qual a posição que ele vai jogar, taticamente o que é que ele tem que fazer, se tecnicamente ele não tem... Então, assim, você precisa ter de muita coisa. Precisa ter um pouco de tudo isso. Só que... É um conjunto, né? Só que a parte mental tem sido fundamental. A gente vê isso quando tem, por exemplo, cobrança de pênaltis. Então, antigamente a gente falava só da parte mental na hora do pênalti. Porque a gente falava, um sorteio, ali naquela hora emocional, sim, né? Era somente nessa hora. E eu acho que a do pênalti é que você mais enxerga em um jogo. Agora a gente fala... Você pega equipes muito melhores e que acaba não tendo um resultado. Chegou ao ponto da gente perceber isso no hino nacional. O atleta emocionalmente aquecendo, você já olha pro atleta e ele te diz alguma coisa. E a gente começou a desconfiar. Então, a mentalidade do atleta, ela é importantíssima. Porque se você perde nesse jogo, já teve, com certeza, né? Quantos atletas já entraram num jogo sem confiança, nervoso, preocupado? No próprio hino nacional, você já consegue perceber, né? Que o cara tá tenso ali, né? Pois é. Mas no próprio jogo, o cara consegue desenvolver a confiança. Sim. E consegue jogar. Agora, se ele não consegue recuperar, se na mente dele ele não acredita nele, naturalmente ele vai cometer alguns erros, vai ter algumas dificuldades e aí vai ficar notório. Então, o que é que a gente discute hoje? A gente vai discutir do erro. A gente vai discutir do que não deu certo. É nesse momento que a gente discute de mentalidade. Quando o cara acerta, pra gente tá tudo certo. Só que, o que é que a gente pensa, né? A gente pensa que a preparação mental desse atleta, ela não é somente quando ele está em campo, mas ela começa já no seu dia a dia. Porque um atleta, ele descansa como atleta, ele se alimenta como atleta, ele treina como atleta. E aí ele chega no jogo como atleta. Por conta dessas oscilações que a gente vê em alguns momentos críticos dos jogos, algumas dificuldades em o atleta ele manter o seu nível de rendimento. Manter, que eu digo, jogar bem um jogo, jogar bem no outro e ir evoluindo e em desenvolvimento. A gente vê muita oscilação. Ainda falando da base, como criar hoje oportunidade dentro do futebol, a garotada que está começando? Maravilha. Primeira coisa, para você criar uma oportunidade, você precisa saber quais são as habilidades que você tem. Todos nós temos potencial. Todos nós sabemos alguma coisa. Alguns se destacam na parte física, alguns se destacam na parte técnica, alguns se destacam na inteligência do jogo. E tudo isso daí é importante. Só que eu quero lembrar para os atletas, eu quero lembrar uma coisa muito importante. Cada jogo é um ambiente de oportunidade. Ninguém está interessado no que você quer. Está interessado no que você faz, não é isso? Então um jogo de futebol é como se você estivesse entregando um bilhete. Se você vai lá assistir um jogo e você está vendo ali os jogadores, eles representam um time, então você não sabe quem são os jogadores. Mas a partir do momento que você vê um jogador se destacando, é como se ele te desse um bilhete e falasse assim, presta atenção em mim que eu tenho algo para mostrar. Agora, ele vai mostrar aquilo que ele não se preparou? Ele vai mostrar aquilo que ele não treinou? Não. Então, o treinamento é o lugar onde eu desenvolvo a confiança, desenvolvo as habilidades para, na hora do jogo, eu mostrar para aquele ambiente quem é o ambiente, treinadores, torcedores, os atletas adversários, treinador adversário, as pessoas que estão envolvidas no processo, aquilo que eu tenho. E aí, a partir do momento que aquele garoto ele te mostra o bilhete, quem ele é, você pega aquele bilhete e fala assim, agora você sabe qual o nome dele, de onde ele vem. Ou seja, criar oportunidade nada mais é do que ganhar a atenção daquele que está ali para te ver.
Tem uma frase que eu ouço que é a seguinte: nasceu pronto. Eu queria saber se essa frase realmente existe, mas antes eu queria agradecer aqui os nossos patrocinadores. Mandar um abraço aí pro pessoal da Niori, Vidroca, Faide, Cabos e Lâmpadas, DM Físio, Matheus, Uninasal, Professora Cecília, D2 e balões.com. E lembrando, Anderson, que quem está nos acompanhando pode mandar também as suas mensagens. Tá ligado aí? Nossa produção tá ligada. Tá executando? A nossa produção, aqui o negócio é bom, rapaz. A nossa produção tá... quem quiser mandar sua pergunta, pode mandar pergunta pro Wellington Júnior, que nós vamos fazer aqui no nosso bate-papo. E para você que chegou agora, nós estamos recebendo aqui o Wellington Júnior, treinador mental e mentor de atletas em formação. Wellington, a frase nasceu pronto se encaixa nos dias de hoje? Eu não acredito nisso. Eu acredito que o esforço, ele vence o talento toda vez que o talento não se esforça. Perfeito. O que existe é uma predisposição. O garoto que ele tem no seu ambiente mais predisposição a resolver problemas. Então hoje a gente vê o seguinte, Anderson. O garoto ele jogava futebol na rua, ele jogava com garotos mais velhos, mais novos, eles inventavam os seus jogos. E o que é que valorizava um jogador do outro? A capacidade que ele tinha de fazer bem feito aquela situação. Então, aquilo ali dava um repertório para esse garoto de desenvolver habilidades diferentes. Pense em você jogar num campo de barro, você dá um passe para um garoto, você não sabe se a bola vai quicar, vai no seu peito, se ela vai subir, se ela vai bater, se ela vai subir um pouco mais na direção da canela. Então isso vai dando uma velocidade de reação, uma tomada de decisão diferente, e são valores fundamentais dentro do futebol. Hoje a gente vê o garoto, ele joga nos campos sintéticos, e eu acho isso aí muito legal, muito bom, porque hoje cada vez mais os gramados eles são melhores, os campos são melhores, mas muitas vezes fica essa facilidade, ela tira daquele atleta desenvolver os seus diferenciais. Então fica um monte de uma mesma coisa. Eu tenho visto os clubes adotando aí alguns campo barrão, né? Não sei como é que vocês chamam. O Palmeiras agora, né? Através do Marcos Paulo, né? Que ele fazia nas favelas. E agora vai ter um campo de barro para que seja feito treinamento dos meninos, né, da base nesse campo de barro. Aqui no Vitória a gente tem, né? Inclusive Luciano Cortizo, do SSA, adotou lá no clube também o barrão, né? Boa. E muitas vezes o garoto de hoje ele não gosta. O do Vitória é mais conhecido como Perônio, né? Dá mais habilidade. O Vitória, olha só, quando você vê o Palmeiras falando sobre isso, o João Paulo, que é daqui da Bahia, que hoje é o coordenador geral lá no Palmeiras, uma vez na semana, uma categoria treina no campo de barro. Já tive a oportunidade de estar lá e de ver eles treinando. E é muito legal. É uma oportunidade porque ali eles dão liberdade para o garoto dizer que tipo de treino vai ser e como é que vai ser. Então é muito legal. Só que é o seguinte, isso daí o Vitória já fazia há muito tempo. O Vitória talvez fizesse porque não tinha outras opções. Mas ali, naquele Perônio, saíram muitos jogadores que fizeram sucesso internacionalmente, inclusive em seleção brasileira. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Rangel Vidroca, a Eide Alice, a Carol Rosas, João Pedro, o nosso Danilo, que completou idade nova na última quinta-feira, dizendo ele que só tem 40 anos. Por sinal, mandar um abraço pra galera da balões.com e também a galera aqui da CL7 Sports e o Jefferson também participando aqui da nossa live. Quais as dificuldades encontradas hoje? Quais são as maiores dificuldades encontradas pelos atletas de base no futebol? Então, quando a gente pergunta para o atleta, ele vai falar que é a oportunidade, né? Mas a gente essa oportunidade se cria. Eu crio essa oportunidade, eu vou em busca dessa oportunidade. Eu acredito que a oportunidade se cria. Se cria. Eu acredito que a oportunidade se cria. Consegue exemplificar isso? Tenho conversado muito com os pais, porque hoje existe uma necessidade, uma pressa de que o garoto ele já entre num clube, um menino com 10, 11, 12 anos. Não tem problema nenhum o garoto entrar no clube, mas ele precisa criar essa oportunidade. E onde é que ele cria? O pai coloca ele em boas escolas de futebol,
o pai leva ele para boas competições, e em boas competições ele vai estar ali, onde hoje tem observadores técnicos espalhados em todo o Brasil, vai ver a qualidade dele, e se essa qualidade é aquilo que o clube procura, esse garoto vai ser convidado para fazer uma avaliação. Se ele for aprovado, o pai pensa, avalia ali junto com a família, com o clube, com o próprio garoto, se é a necessidade de mudar de cidade, de ir para outro lugar. Agora, o que é que acontece? A dificuldade de se jogar futebol é que existem muitos atletas, alguns têm a oportunidade agora, outros vão ter que criar em algum momento. Eu sempre falo isso lá em São Paulo, quando a gente tem a oportunidade. Eu falo assim, ó, vocês estão treinando, jogando aí no time, tem 2, 3 anos de clube, os meninos da Bahia estão lá chutando bola na parede. Com 14 anos, esses meninos vão vir aqui e vão tomar o lugar de vocês. Por que isso? Porque cada vez mais esses garotos têm saído da sua cidade precocemente. Isso é um movimento que sempre aconteceu, mas hoje muito mais. Maior. Hoje o pai quer sair. Hoje o pai vai junto. Antigamente o menino tomava um susto quando ele era convidado. Eu queria até pedir uma pausa aí. Eu tenho encontrado em alguns campeonatos, a gente está sempre participando de Cara com Craque, acompanhando a base aí. E você falou um assunto interessante, pais. Até que ponto, Wellington, os pais ajudam ou atrapalham? A gente já presenciou, eu junto com você, cenas que são lamentáveis, né? E que a gente sabe que muitas vezes o filho não está de acordo, mas o pai insiste em ser o treinador, em ser o empresário, em ser o técnico, ele quer ser tudo. Então, até que ponto isso ajuda, até que ponto isso atrapalha? Maravilha. Eu, em meus treinamentos, eu ensino os atletas o seguinte: existem 3 lugares de treinamento: casa, escola e o time de futebol. Seja a escolinha, seja o clube, seja a academia. Por que esses 3 lugares nós aprendemos futebol? E por que esses 3 lugares são lugares de treinamento? Porque em cada um desses lugares nós temos treinadores. Em casa, o treinador é o pai. O pai é responsável por ensinar crenças e valores que são fundamentais para o comportamento desse garoto. Lembra que a gente falou lá? Pensamento, gera emoção, sim, sentimento, comportamento. O pai é fundamental para ensinar valores e comportamentos ao seu filho. Esse pai que é o treinador do seu filho, que ensina a ele os primeiros passos, ele com muito amor ele pode ajudar e com muito amor também ele pode atrapalhar. Na escola é o primeiro espaço que o garoto tem de conviver com pessoas da mesma idade, mas com pensamentos diferentes. Ele acha um absurdo um menino não querer jogar futebol e tá faltando um pro baba. Sim. Né? Acontece. O cara não quer jogar bola, como é que pode? Então ele vai confrontar as pessoas que pensam diferente. No time de futebol, ele vai encontrar o quê? Todo mundo que tá ali é que quer jogar futebol. E precisa ser assim. E não pode estar ali meninos que não querem jogar futebol, meninos que não se divertem com futebol, porque eles vão ter comportamentos diferentes. Mas ali é o espaço de treinamento. Como é que a gente identifica espaço de treinamento? Porque ali tem treinador. Na escola, o professor, o pai em casa e no clube, o treinador. Quando o pai ele sai desse assento de pai e vai para o assento de treinador, ele deixa o assento dele vazio. Ele não é treinador. Ele é alguém gritando ali, dizendo o que tem que fazer. Então ele não está ajudando, ele está atrapalhando, com muito amor. E que a gente sabe que a maior pressão é mais dos pais do que dos meninos. Muitas vezes eles estão nessas competições, realmente querem vencer, são competitivos, mas estão ali se divertindo. A pressão maior vem por parte dos pais. Então, mas é o pai torcedor, né? Que é o pai que emocionalmente ele está ali no ambiente tendo um comportamento errado. Inclusive o próprio garoto... Já vi atleta chorar. Mas nessa situação do pai, o pai pode motivar e às vezes deixar o garoto nervoso. Na maioria das vezes. Porque ele aumenta a pressão. E imagine você que o garoto tá ali jogando, Marcos, e o treinador falou pra ele, ó, eu quero que você fique lá na beirada e quando você pegar a bola, você vai tocar pra quem vem de trás. Uma simples informação. Sim. O pai tá ali, não escutou essa informação e fala, por que isso não entra? Porque não faz de outro Por jeito. que você não dribla? Mas isso é o que a gente vê todo tempo. E o garoto ele quer dizer pra ele, pai, você não entende. Aqui tem treinador. Então o pai... E quer ver outra coisa? Vai um pai desequilibrado falar com o filho do outro. Você aceita que ele fale do filho dele. Sim. Mas quando ele vai falar do seu, quantas vezes a gente vê confusão ali no Alambrado por conta disso? Então, eu tenho vontade de ver um campeonato
um torneiozinho para esses garotos, sem treinador e sem pais. Vai ser uma brincadeira muito legal, viu? Não botar os pais distantes, viu, seu Anderson? Botar O lá próprio pai de Neymar, Sim. na série, né? Neymar fala o quê? Eu perdi meu pai. Ele tinha um empresário, o cara pra dizer que ele não pode fazer isso, que ele não pode fazer aquilo, que não era pra fazer, que isso aqui ia mexer com a imagem, que ia ter aquilo. Deixou de ter aquela parte mais afetiva, aquela função de pai na história, né? De pai. E a paternidade, ela é muito importante. O pai, ele é responsável por dar limites, o pai é responsável por dar destino, e quando você não tem essa figura, é muito difícil você fazer boas escolhas na sua vida. E os garotos, eles são formados também para tomar decisões. Talvez o pai não faz isso com maldade não, Marcos. Ele não teve isso. Sim. Mas só que se eu estou num lugar e eu falo para os pais assim, cara, você tem que olhar para o campo e se permitir a não entender nada. A dizer assim, eu entendo do meu filho. Então o que é que eu vou fazer meu filho? Eu vou pressionar ele ou vou apoiá-lo? Então são perguntas que esses pais precisam fazer. E aí que tá a sacada. Foi aí que eu entendi que não adianta você só preparar o atleta, não adianta só você preparar o treinador, se a outra ponta do triângulo está faltando. E aí nasce o livro. Exatamente. O meu jogo mudou. E por que o meu jogo mudou? Porque a partir do momento que você é um pai de atleta, o seu jogo muda, a sua rotina muda. O seu final de semana já vou muda. aconselhar todos a fazerem pedidos aí. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais desse livro. Deixa eu aproveitar aqui e agradecer que esse final de semana eu estive na Vale Camp, lá no Vale do Jequiçá, e tem alguns agradecimentos aqui para fazer. Fui muito bem recebido. Queria aproveitar e agradecer aqui a Everton, Raquel, Érica, Léo, Gilson, Neto, Deise, Kiara, Maurícia, Marcão, Matheus Bahia, que também foi um dos responsáveis por esse evento, lateral do Bahia, lateral esquerdo do Bahia, e ao secretário de Esporte e Turismo, Reuben, que nos deu uma atenção assim maravilhosa, um evento fantástico. O interior da Bahia precisa ser mais visto, porque tem muito menino talentoso. Por mais competições assim no interior, né? Muita história bonita para ser contada, porque eu digo o seguinte, essa garotada, em alguns momentos eu entrevistei alguns garotos lá, que eu tive que me segurar para não chorar. Eu lhe pergunto, essa história de vida, Wellington, desses garotos, é algo a mais que faz com que eu preciso vencer? Ele tem um algo a mais do que aqueles que já têm uma condição um pouco melhor? A gente fala do interior, a frase que mais eu vi foi o seguinte, eu quero ser jogador porque eu quero ajudar meu pai, minha mãe e minha família. Isso faz com que ele tenha um desejo a mais de vencer? É uma motivação a mais, É uma motivação a mais? Ou o futebol hoje já não existe mais isso? Como é que você vê? Com certeza é uma motivação a mais. E essa é uma excelente pergunta porque os pais eles precisam entender isso. Geralmente esses garotos, os pais muitas vezes eles não conseguem estar presente como gostaria. E não conseguem influenciar como gostaria. Só para eu não esquecer aqui, um abraço a Euda que deve estar nos assistindo também. Obrigado pelo convite. Foi Euda que nos convidou, um belíssimo evento. Parabéns. Maravilha. Então, já que a gente está falando de mentalidade e que isso vai refletir no comportamento, vamos pensar aqui como é o garoto que a mãe e o pai pode levar para os melhores campeonatos, para os melhores treinamentos. E que esse garoto pode usar as melhores chuteiras, que pode ter as melhores condições. Então, para ele, muitas vezes, aquilo ali é um dia normal, um dia comum. E o pai pode proporcionar para ele ir para um clube, o pai pode proporcionar para ele competições em outros lugares, mas ele não sabe o seguinte, o que é que ele conquistou nesse momento? Muitas vezes o garoto não percebe isso. Para ele é tudo normal. Ele está acostumado a todo mundo fazer as coisas por ele. E eu pergunto para os meus atletas, porque a maioria dos atletas que fazem um treinamento comigo são garotos que os pais têm condições, né, de poder arcar com esses treinamentos e estão mais presentes no dia a dia. Então, quem é que organiza o seu material? É a sua mãe ou é o atleta? Então, é um detalhezinho, tá? Mas vamos lá. O garoto que ele não tem a chuteira que ele gostaria, ele não tem o campo que ele gostaria, ele não treina no time que ele gostaria, ele só vai quando ele é convidado. Esse garoto, na hora de dividir uma bola, o que é que ele vai fazer? Eu fui esse garoto. É o tudo ou nada. Eu fui esse garoto.
Eu era esse garoto que o futebol era uma saída. Futebol era algo que eu queria para mudar a minha vida. Então, quando eu estava jogando no time, que a gente via os meninos que tinham mais condições, que tinham ali os pais presentes, geralmente chegava ali com o carrão, aquela coisa toda, o nosso olhar era diferente para aquele garoto. Só que hoje, esses garotos é a fase que ele tem mais condições de vencer. Porque o jogo, a partir do momento que o jogo ele começa a exigir mais inteligência, mais comportamento, quem tem essa base, naturalmente, vai ter mais oportunidades do que aquele jogador que a gente viu anteriormente, que era o jogador... todo craque era aquele que dava o problema. Não era assim que a gente via? Na minha época era assim, os jogadores eram... aqueles que eram craque eram problemáticos. Era o cara que bebia, era o cara que chegava tarde, era o cara que brigava, era o cara que fazia. A gente ia ajustando para esse garoto chegar ali, porque ele tinha uma coisa muito bacana, que o futebol nunca vai deixar de valorizar. Atitude. Atitude. É aquele momento em que o jogador é encurralado por dois e ele faz uma jogada diferente e acaba saindo na cara do gol. Tem recurso. Ele vai ter um recurso porque ele é um sobrevivente, está acostumado com problema, com desafio. Então ele vai inventar alguma coisa. Mas hoje o garoto precisa dormir cedo, precisa se alimentar bem, precisa treinar muito. Se treina muito mais do que treinava antigamente. Se treina diferente como se treinava antigamente. Então o que acontece? Qual é a diferença desse garoto classe média do garoto que sai daqui com o grande sonho de chegar lá e quer ser jogador de futebol e ele não quer voltar? É justamente na hora da atitude, na hora da dividida, na hora da disputa. Porque o que nós pais, pais classe média, pais que muitas vezes não desenvolve, não permite que esse garoto muitas vezes desenvolva, é a tomada de decisão, a autonomia, o protagonismo. Então chega nesses lugares, sabe o que acontece? Os caras pegam o que é dele e ele não disputa, não compete. Então o pai de atleta que está escutando, eu falo muito disso no meu livro, o pai de atleta que está escutando, e o garoto, para ser jogador de futebol, ele vai precisar entender o seguinte: futebol é massa, futebol é emocionante, mas futebol tem um adversário que quer me derrubar, que quer me tirar, que quer ganhar para mim. E eu preciso ganhar para ele, eu preciso disputar, preciso querer mais do que ele. Eu preciso estar mais firme que ele, mais forte, mais preparado, porque senão ele vai me superar. Mas o futebol que a gente pensa aqui, muitas vezes a gente desconsidera o adversário preparado na nossa frente. E tomar o que é meu, sem que eu dispute. Então, pequenos detalhes comportamentais que muitas vezes faz com que um prevaleça, o outro não. Porém, a falta de educação, a falta de um entendimento cognitivo do que é o futebol hoje, está fazendo com que muitos garotos, e isso é importante falar aqui, ele tenha muito talento, mas ele não consiga sustentar porque o comportamento cada vez mais hoje é necessário. É reprovado hoje o mau comportamento. Então a gente já vai ver gerações tendo que ter comportamento diferente. E aí sabe o que acontece? O celular. O celular ele tem uma função seguinte. O garoto que vai jogar hoje, o menino sai de um... Isso é um fato que eu já presenciei. O garoto sai de um interior, chega lá, ele mora com 5, 6 pessoas dentro de uma casa. Sim. Aquele quarto dividido com 3, 4 pessoas, né? Com dificuldade ali para comer, não ter ar-condicionado. Coisa natural que a gente vê aqui no estado da Bahia. E aí esse garoto vai para um clube. Vamos pensar que esse clube é o São Paulo. Ele vai morar lá em um alojamento em Cotia, um resort. Ele vai chegar lá no ar-condicionado, a cama limpinha, a comida, variedade. Eu já levei garotos para clube que ele tinha dificuldade do que ele comer. Ele queria comer ovo, se tinha salmão, tinha bife. Ele não tinha essa habilidade de entender o que era o alimento. Então esse garoto começa. Ele vai querer andar com quem? Ele vai querer andar nos condomínios de luxo, no shopping. Ele vai querer andar onde, esse garoto? Ele vai querer andar nesses lugares, porque ele quer postar foto no Instagram. Ele vai querer se vestir igual aquela galera, porque hoje ele já ganha um dinheirinho mais novinho. Imagina um garoto chega no shopping. O garoto chega no shopping e ele fala assim, ele olha, vê um tênis, ele fala assim, caramba, gostei daquele tênis. E aí ele percebe que ele consegue comprar aquele tênis. E depois ele descobre que todo mês ele tem um dinheiro que pode comprar um tênis. Talvez fosse até uma forma de se sentir aceito.
pelo grupo para que você não fosse excluído, né? Então é o seguinte, uma coisa que me chamou muita atenção, volto a falar, porque esse final de semana para mim foi surpreendente. Foi o primeiro evento que eu fiz no interior, né? Cidade de Santa Inês. E vi lá, não vou falar aqui de política, mas eu pude ver o prefeito da cidade de Santa Inês brincando de bola com os meninos. Não me parecia nada político, eu vi uma coisa pura. A cidade toda voltada para o evento. Foi o primeiro evento que teve no Vale do Jequiriçá. Maravilha. E ali mais de 20 cidades que compõem ali a região do Vale do Jequiriçá, o pessoal respirando. Foi uma alegria. Eu vivi um momento que eu ainda não tinha vivido, uma coisa pura. E eu aproveito e faço um apelo, né, a esses dirigentes, aos prefeitos, vice-prefeitos, que invistam mais nisso, que invistam nos filhos da terra, porque eles vão, se eles chegarem, vai levar o nome da cidade. Verdade. Vai ser uma referência para que outros garotos possam ver que é possível, né? Porque assim, o que é que a gente costuma ver muito? É um garoto que se destaca, depois a cidade vem e usa o nome. Exatamente. Ronaldinho é filho de tal cidade. Então, por que não investir agora? Por que não acreditar naquele menino que é filho da terra para que ele possa ir e voltar a ser uma referência? Exatamente, você falou uma coisa muito legal. Quando esses garotos que conseguem sair dali e ter sucesso, quando eles voltam, eles inconscientemente, para todos aqueles garotos, ele está dizendo, se eu conseguir, você também consegue. Exatamente. E essa frase inconsciente começa a mexer com aquele garoto e enxergar o seguinte, existe mais do que somente isso que eu vivo. Então eu também quero. A gente sabe que o futebol tem 3 resultados, né? A vitória, o empate e a derrota. Como trabalhar a mente desses meninos? Claro, você é campeão, tem alegria, né? Tem o prazer do título. Mas quando você perde, a gente observa muito os meninos, né? Que acabam chorando, aquela tristeza, a frustração. Como trabalhar esses meninos para não desistir desse sonho, né? Que foi um momento e que lá na frente que hoje você perde, amanhã você ganha e assim segue a vida. Como trabalhar esses meninos que estão começando, né? De 9, 10, qual foi a categoria lá, Anderson? Foi até 17. Ah, foi até 17, isso. Começando com? De 11. Na Copa de Cara com Crack teve meninos de 8 anos, isso, né? Teve aqui a Dani League também, meninos de 8 anos. Então a gente vê lá, o menino, ganhou massa, campeão, alegria e tal. Mas quando perde, aquele choro, o que fazer? Maravilha. Faz parte, se tiver algum menino aí que faz o treinamento de fute, responde essa pergunta aí nos comentários, porque eles estão habilitados para isso. Porque olha só, irmão. Se o garoto, vamos pensar em atleta de formação, garoto que está em iniciação ali dos 8 ao 11 e em fase de formação e desenvolvimento que é dos 11 aos 14 anos, beleza? Que depois começa a especialização, a partir dos 15 anos. Então vamos pensar o seguinte, se você fica focado somente no resultado, sua vida vai ser terrível. Porque um dia você ganha, um dia você perde, outro dia você empata. Mas nessa idade, o ganhar e perder não faz parte do processo? Faz parte do processo. Faz parte do processo. A cara de quem ganha é diferente da cara de quem perde. Você precisa querer ganhar. Você precisa querer ganhar mais do que perdeu. Agora você precisa entender o seguinte. Não se ganha porque quer. Explica isso. Para ganhar, você precisa competir. Você precisa vender caro, você precisa ser efetivo. Se você chegou lá e você é atacante e você fez 3 gols e seu time perdeu na final, você é um perdedor? Você não é um perdedor. Você fez a sua parte. Você perde coletivamente, mas você percebe que você fez a sua parte. Esse jogador aí que fez 3 gols, ele vai ter um caminho diferente. A preparação dele talvez foi diferente. Então, olha só, se você foca a sua carreira só nos resultados, sua vida é um emocional terrível. Quando você ganha, você está feliz, quando você está triste, você não quer falar com ninguém. Ou seja, é a sua evolução pessoal. O futebol, você precisa ver como desenvolvimento, como evolução. Então, olha só, a maioria dos garotos, eles falam comigo, eu tenho medo, fico nervoso, ansioso na hora do jogo, antes de começar o jogo. Eu sei por que eles ficam nervosos. Mas só que é o seguinte, se a semana de preparação foi uma semana boa, treinei muito bem, eu preciso olhar para minha semana e falar assim, eu vou bem no jogo porque eu treinei bem. Sim. Então eu tenho resposta.
Lembra que o jogo interno aqui? Pensamento negativo, pensamento positivo. Aí a minha boca, ela interfere. Porque eu começo a dizer, não, eu treinei bem. E se eu treinei bem, eu vou jogar bem. Então é por isso que surge, ó, eu treino, eu me preparo, eu quero e eu consigo. Dizem que você atrai o que você deseja. Exatamente. Então a resposta está na minha preparação. Eu preciso olhar para trás e saber o seguinte, eu estou me desenvolvendo. Inclusive, esse é o segredo do vencedor. Sabe o que é o segredo do vencedor? O vencedor é aquele que não perde nunca. Por que ele não perde? Porque ele só ganha e aprende. Senhor Wellington, mas o cara perdeu o jogo. Tá, ele perdeu o jogo, mas e se ele aprendeu, ele ganhou ou perdeu? Então, olha a mentalidade aí. O que é que eu escolho? Para onde que eu olho? Eu vejo possibilidades ou eu só vejo limitações? Interessante você falar isso aí, que eu tinha feito aqui uma pesca aqui. Quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, foi através de algumas lives que eu via você assistindo aí, na época da pandemia, e aí me chamou a atenção, e você usava muito essa frase, eu treino, eu me preparo, eu quero e eu consigo. Então, isso dá resultado. Fala aí. Eu treino, eu me preparo, eu quero e eu consigo. Fala aí. Eu treino, eu me preparo, eu quero e eu consigo. Fala você que tá em casa. Eu treino, eu me preparo, eu quero e eu consigo. Cezinha colocou aqui. Ele colocou aqui, justamente, antes mesmo de você citar. Mas por que que isso acontece? Veja bem, quando você fala, você tá influenciando no seu pensamento. E você tá influenciando na sua fisiologia. Lembra que as emoções elas vão influenciar a partir do pensamento? Quando eu influencio meu pensamento, eu influencio minha fisiologia. O que é que eu tô falando? Eu treino? O garoto não treina? Ele não tá se preparando? Não é o que ele quer? Agora eu consigo. Ele consegue. Então ali você tá atingindo áreas do cérebro que vai mexer com sua autoestima, que vai mexer com sua automotivação, que vai fazer você olhar para trás e entender que a semana de treino foi boa e que o jogo é o show. É o momento de você mostrar aquilo que você evoluiu, aquilo que você aprendeu. Então, ele precisa entrar nesse jogo olhando com coragem. Então, esse efeito que as palavras têm de você declarar, aquilo que você declara, é aquilo que você vive, aquilo que você declara, é que você muda seus pensamentos a partir daquilo que você declara, isso muda seu jogo. Você lançou um livro. Fale um pouquinho do livro pra gente. Onde adquirir? Maravilha. O livro já está em pré-venda. Você pode ir em qualquer plataforma digital. Sim. Tá na editora Viseu. O nome do livro é O Meu Jogo Mudou. O verdadeiro jogo que acontece na mente do filho atleta. Então, o que é que eu quero? Quero que os pais eles comecem a entender o jogo que o filho deles joga. Ali tem histórias de atletas que eu fiz atendimento. Ali tem histórias de... tem treinadores também colaborando, falando como é que eles percebem isso, qual é a importância de desenvolver essa mentalidade. Então, os livros tá disponível tanto físico, né, para pré-venda e e-book. Já está liberado para venda? Já está liberado. Agora, eu tô fazendo assim uma condição especial. Porque eu tô querendo fazer o seguinte, o objetivo é treinar os pais. Sim. Então, eu tô com um workshop. Você pode ir lá na plataforma treinamentefute.com.br, app.treinamentefute.com.br, e eu tenho um workshop para pais. O workshop, o meu jogo mudou. Atenção, pais. Corre lá, importantíssimo. Corre lá. E quem participar desse workshop vai ganhar o livro. Aí, olha aí que beleza. Então repete aí, como é que faz para participar? app.treinamentefute.com.br. Vai lá, tem um workshop O Meu Jogo Mudou. Então ali ele paga a inscrição e já ganha o livro e a gente vai fazer um treinamento. Eu vou explicar para ele os 4 sentimentos que todo atleta ele precisa desenvolver, o pai que todo atleta precisa, o segredo que todo pai deveria saber, mas que não contam. Anotem isso aí, viu? Estamos recebendo aqui o Wellington Júnior, treinador mental e mentor de atletas em formação. Wellington, fala pra gente em 2 minutos Clube Fute, o que é o Clube Fute e como o Clube Fute pode oportunizar essa garotada que está no interior, que muitas vezes não tem acesso a alguns clubes por algumas limitações das suas próprias cidades. Então, Edson, foi com muita alegria que nós criamos essa plataforma, né? Clube Fute. Nós tínhamos investidores, nós tínhamos capacidade de se comunicar com os maiores clubes do Brasil, visitamos os clubes durante 2 anos, fizemos ações em vários estados. E o que é que a gente entendeu? A gente entendeu que o mercado não está preparado.
O mercado reclama de falta de oportunidade, mas a oportunidade chegou. A oportunidade de um garoto que pode filmar os seus jogos através de um celular e que pode ali mostrar o seu talento. E aquele talento, você cria um perfil, coloca seu vídeo, quem você é, e ali a própria plataforma ela cria a conexão com os clubes de futebol. Eu criei a conexão com os clubes. Nós tínhamos investimento para poder alcançar mais pessoas e criar eventos. Faltou quem? Faltou o atleta. Faltou o atleta acreditar. Então vamos falar isso bem devagarzinho. Ó. Presta atenção vocês aí que estão assistindo pra gente. Isso vai estar gravado no YouTube. Vou estar indicando alguém. Explica passo a passo como se cadastrar na Clube Fute. Anderson, quando a gente começou a plataforma, nós tínhamos 3 concorrentes. Hoje não temos mais concorrentes. E a nossa empresa teve que parar no mercado. Porque falta o atleta fazer o cadastro de qualidade. Coisa simples. O garoto ele quer jogar futebol. E aí ele bota uma foto que ele tá na praia. Outro bota uma foto que tá em cima da árvore. É os selfies? Ele pega um vídeo, ele faz um vídeo fazendo um balãozinho na frente de casa. Então o mercado, de fato, é uma coisa de mentalidade. O mercado não entendeu a oportunidade que foi criada. E seja atletas de base, atletas profissionais, não entenderam. Eles disseram o seguinte, eu não quero isso. Então foi um investimento de mais de 300 mil que a gente não conseguiu ter o sucesso que a gente gostaria. Mas a gente conta também 17 atletas. Isso que eu ia perguntar, alguém chegou? 17 atletas estão em clubes hoje, através da plataforma Clube Fute. E um deles que estava no São Paulo, hoje está no Atlético de Madrid. Um garoto de 12 anos, mas que a gente encontrou ele no Jalapão, no Tocantins. E que hoje ele está seguindo a carreira porque através da plataforma a gente gerou essa condição. E como se inscrever? clubefute.com.br. Vai lá, faz seu cadastro com qualidade. A oportunidade está aí. Por esse motivo nós trouxemos o Wellington aqui para falar um pouco sobre isso, de oportunizar a garotada aí do interior. Wellington, quando o bate-papo é bom demais, ele passa rápido. Vamos chegando aí ao final do nosso podcast aí. Prazer imenso poder estar contigo aqui. Vamos aproveitar os últimos minutos aí. Algo que você acha que é muito importante falar e talvez eu e o Marcos aqui não tenha falado sobre isso. A grande importância a grande pergunta é o que é que o Wellington faz, né? Nós trabalhamos como... Deixa eu fazer essa pergunta. O que é que o Wellington faz? Então, trabalho com atletas em formação, trabalhando e desenvolvendo a sua mentalidade de atleta, tanto sua mentalidade como o seu comportamento. Para isso eu criei a plataforma Treinamento Fute. Nessa plataforma nós temos vários treinamentos online, nós temos encontros mensais, nós temos uma mentoria e através dessa plataforma a gente vai falar do futebol, dos pensamentos, das emoções, do comportamento e das atitudes. Então essa é a forma que eu encontrei de ajudar os atletas. Nós fazemos atendimentos também individual para trabalhar essa parte emocional do atleta. Então, cara, eu me especializei. Eu fiz várias formações na área de desenvolvimento humano, sou um especialista em psicologia do esporte, em coaching, em PNL, em neurociência, com a grande oportunidade de servir ao futebol, ajudando nesse pilar importante que é o pilar mental. Então vamos deixar aqui endereço, como entrar em contato com o Wellington Júnior, passa Instagram, como entrar em contato contigo. Quem puder seguir vai ser muito bem-vindo, né? O wellingtonjunior.tm, de treinador mental. E também o @treinamentofute. Pode chegar lá que a gente está presente aí nas redes sociais. Wellington, considerações finais. Muito obrigado pela sua participação. Sem dúvida, só venha somar. Estava ansioso por esse bate-papo nosso, não é de hoje. Os meus agradecimentos. Maravilha. Eu agradeço a vocês, agradeço a Deus, agradeço essa oportunidade e contem comigo. Marcos Mendonça. Um abraço, mais um podcast, mais um bate-papo maravilhoso aqui, estando entre amigos, né? E até a próxima, se nosso bom Deus permitir aí. Muito obrigado, boa noite para vocês que assistiram até esse momento com a gente.